Boa tarde, pessoal. Hoje eu vou apresentar para vocês o paper de Saba et al. 2006, que fala um pouco das características dos raios negativos observadas a partir das câmeras rápidas. Então, aqui eu separei alguns pontos do local de observação, períodos, materiais usados, Light Location System. Então, o local de observação que foi feito esse paper foi na região do Vale do Paraíba, no sudeste do Brasil. Só deixa eu mover isso daqui um minutinho que está me atrapalhando. Tá. Foi na região do Vale do Paraíba, no sudeste do Brasil. A torre de observação, onde as câmeras estavam instaladas, ela possuía uma visibilidade de 360 graus, permitindo que as tempestades fossem observadas de qualquer ponto dentro da torre. O período de coleta dos dados foi de 27 dias de tempestades, que ocorreram entre os verões de 2003 e 2004. As câmeras utilizadas foi uma câmera rápida Red Lake 8000S Motion Scope, com uma capacidade de gravação entre 60 e 8.000 frames por segundo. A aquisição que essa câmera era operada era 1 segundo antes e 1 segundo após o disparo, totalizando 2 segundos de gravação. Os vídeos analisados para este trabalho foram gravados a uma taxa de 1.000 imagens por segundo, com sincronização com o GPS, para que esses dados fossem associados aos de localização de descargas. Além dessa câmera rápida, uma câmera digital Sony foi utilizada para registrar os raios que ocorriam fora do local de visada da câmera. Então, enquanto a câmera estava acompanhando uma tempestade de um lado, essa câmera ela acompanhava o outro lado para que nenhuma descarga fosse perdida. A rede de detecção, utilizada para confrontar os dados, ela possuía uma eficiência de detecção para a região de 90% para raios e 50% para descargas de retornos e descargas de retornos subsequentes. Ela fornecia dados de posição, polaridade e pico de corrente da descarga. Para os 264 raios filmados durante as campanhas, 233 foram detectados como raios ascendentes negativos por essa rede de detecção. E esses raios ocorreram entre 1 e 80 quilômetros da torre de observação. Os dados analisados para esse paper foram de 233 raios, né, que foram detectados como raios negativos. Foram observados, a partir das filmagens, a propagação do líder escalonado, as descargas de retorno e a corrente contínua dessas descargas. E essa foi a primeira publicação das características e estatísticas de um grande conjunto de raios descendentes negativos. Então, primeiramente, o primeiro resultado, a primeira análise foi da multiplicidade dos raios. Essa figura 2 do paper, ela mostra a quantidade de raios em relação ao número de descargas. Então, aqui a gente tem o número de raios e a quantidade de descargas por raio. Então, a multiplicidade dos raios ela é calculada a partir do número de descargas que compõem o raio. Então, nós temos os raios simples, que eles contêm apenas uma descarga de retorno, e os raios múltiplos, que são de 2 descargas de retornos ou mais. Nessa amostra aqui, para esse gráfico, foram utilizados 233 raios, sendo que 47 deles, 20%, eram raios simples, ou seja, apenas uma descarga de retorno, e 186, ou 80%, eram raios múltiplos, com 2 descargas de retorno ou mais. Dessa maneira, cerca de 890 descargas no total foram analisadas, e a média do número de descargas de retorno por raio é de 3,8. Então, aqui nesse raio, nesse gráfico de 233 raios, nós temos que os raios simples foram cerca de 47, os raios com 2 descargas de retorno, próximo de 55 raios, com 3 descargas de retorno, 40 raios, e assim por diante, até a multiplicidade de 16, que foi apenas um raio.
Se tiverem alguma dúvida, podem perguntar, tá, gente? Aqui nós temos duas tabelas, também relacionadas com a quantidade de strokes. Essa primeira tabela, ela compara os dados da multiplicidade encontrados no Brasil com outros países. Então, aqui nós temos outros 4 estudos comparados com o estudo desse paper. Nós temos o número total de raios para cada estudo. Aqui a gente pode ver que o estudo de Sabet et al. Tem o maior número de raios. A multiplicidade máxima encontrada para cada local. Aqui no Brasil foram 16 descargas no raio, enquanto no Novo México eles encontraram uma multiplicidade de 26. A porcentagem de raio simples aqui no Brasil foi de 20, enquanto nos outros países foi mais ou menos em média também 20, né? Tá próximo ali, não está muito diferente disso. E a média da multiplicidade aqui no Brasil 3,8, enquanto outros valores são um pouco mais diferentes, de 3,8. A tabela 2... Vou fazer um comentário aqui. Todos esses outros estudos que eu comparei com eles são todos feitos baseados em campo elétrico. Ninguém tinha feito com câmera. Então, eu estou comparando um estudo feito com câmera rápida com estudos anteriores feitos só com campo elétrico. Kitagawa, Rakov, Curry. Eles pegaram o campo elétrico lá e ficaram contando os raios a partir da separação entre os pulsos, né? E contavam o número de strokes, mas quando você olha só o campo elétrico, o Andrew sabe disso também, você tem uma confusão entre M, return stroke, pode ter, né? Às vezes pode ter 2 raios acontecendo, um perto, outro longe, sendo que esse longe é mais forte, então mistura strokes de um com o outro, entendeu? Começa a aparecer, o raio tem 8 strokes, mas são 4 de um que está aqui na frente, o outro que está lá atrás, que aconteceu mais ou menos no mesmo momento, que isso é um pouco raro, e assim vai. Então, era a primeira vez que estava se fazendo um estudo com câmera de frente. Essa era uma dúvida que eu ia tirar com você, porque até então eu sabia que só você tinha trabalhado com câmera rápida, mas como eu acho que isso passou despercebido para mim quando eu estava lendo e eu realmente não vi que era com campo elétrico. Mas obrigada. Aqui na tabela 2, ele apresenta alguns dados sobre as tempestades que foram coletados os dados dos raios aqui no Brasil. Então, a duração da tempestade, a duração de observação durante as tempestades, o número total de raios adquiridos em cada tempestade, aqui estão as tempestades, e aqui estão esses dados, a porcentagem de raios simples para cada tempestade, e a média de multiplicidade desses raios também para cada tempestade. Só Então, aqui... fazer uma correção aqui do que eu falei. O 94, o Rakov et al., 94, ele usa TV. Então, o título está no título. Campo elétrico e TV. TV é um vídeo normal, com 33 imagens por segundo. Esse aí. Então, ele usa um vídeo, não é câmera rápida. É o único. Os outros é só campo elétrico. Tá, ok. Obrigada. E Rakov 2003, Rakov e Rufins 2003, eles ressaltam que quanto maior o conjunto de dados, maior será a confiabilidade dos resultados. Então, essa é uma informação importante e por isso eu achei importante colocar aqui. Veja que, se você voltar um pouquinho, tem dias no nosso estudo que a multiplicidade é o 4.4, 6, 2, 4.9. Então, você vai de 6 até 2. Então, e aí você vê o número de raios que tem nesse dia. No dia que deu 6, multiplicidade 6, só tinham 15 raios.
no dia que deu 2,2, você tem 16 raios. Então, é difícil você confiar numa tempestade que tem poucos dados. Se pega uma tempestade só, complica. Então, você tem que juntar um monte de raios para dar uma média boa, né? Que nem você ir num lugar do Brasil e medir a altura das pessoas. Mas é diferente se medir a altura das pessoas no Nordeste ou no Sudeste ou no Sul. Então, se só mede no Nordeste, vai dizer que a altura das pessoas vai lá, 1,65 m, 70. Você vai lá no Sul, pessoa mais alta. Então, você vai, nossa, a altura do brasileiro é 1,80 m. Então, mas está errado, não é nem 1,65 nem 1,80, que você não pegou a amostra do Brasil inteiro. Por isso, quando você faz pesquisa de eleição, como estamos aí uma semana das eleições, você tem que pegar várias amostras de vários lugares do país, você não pode pegar de um lugar só. Assim também com raios, você pega uma tempestade só, pode ser que aquela tempestade teve alguns raios mais últimos. Se naquela tempestade só pega alguns raios da tempestade, não pega todos os raios da tempestade, pior ainda. Então, por isso que tinha aí 27, né, tempestades, né, que a gente pegou. Então, alguns dias desses tem mais de uma tempestade durante o dia. Beleza? Certo. Bem. Muito obrigada. Falar um pouco da duração do raio. Então, primeiramente, a duração do raio ela é definida pelo intervalo de tempo entre o contato da primeira descarga de retorno e o término da corrente contínua da última descarga de retorno que compõe esse raio. A duração média encontrada por Sabatiel para 233 raios é de 163 milissegundos. Esses valores são similares encontrados por Berger em 1975, que foi de 180 milissegundos, e Jendorfer, em 1998, 175 milissegundos. A maior duração encontrada foi de 1.356 para um raio com 16 descargas de retorno. Então, aqui nesse gráfico da duração do raio, nós temos o número de raios em relação à sua duração, 233 amostras, então cerca de quase 90 raios duraram entre 0 e 100 milissegundos, de 100 a 200 milissegundos, cerca de menos de 40 raios, e assim por diante, até essa maior duração aqui de 1.356, que foi de apenas um raio. A duração do raio em relação ao número de descargas. Então, foi observado que existe uma duração mínima para um determinado número de descargas por raio. Aqui nesse gráfico, a gente pode observar a duração do raio em milissegundos, né, até 1.500, como foi visto no gráfico anterior, e a quantidade de strokes, de descargas por raio. Então, os raios que têm apenas uma descarga, eles duraram até no máximo 400, menos de 400 milissegundos, e tiveram uma duração mínima aqui. Já os raios com duas descargas de retorno, eles tiveram uma duração mínima de alguns milissegundos e uma duração máxima de 500 milissegundos aproximadamente. E assim por diante, para os raios com 3 strokes, 4, 5 e até o de 16 strokes. Dessa forma, foi encontrada uma correlação muito alta entre a duração mínima do raio a partir da quantidade de descargas. Então, aqui nesse gráfico da figura 5, nós temos a duração mínima do raio em relação ao número das descargas subsequentes. Então, os raios que tiveram apenas uma descarga, os raios simples, eles tiveram uma duração mínima aqui, próximo de menor que 100 milissegundos, ou seja, 55 raios tiveram essa duração. Os de 2 strokes, 41 raios, eles tiveram essa duração mínima também de menos de 100 milissegundos, e até esse raio
de 16 strokes, que ele teve uma duração um pouco maior. Essa forte correlação, né, o Saba et al. Concluiu que essa forte correlação ela pode indicar que processos no interior da nuvem não permitem que múltiplas descargas ocorram abaixo de um determinado período. Então, se o intervalo entre um stroke e outro é muito curto, para, por exemplo, um raio com 7 strokes, se o intervalo entre o primeiro e o segundo é muito curto, o próximo intervalo ou outros intervalos, eles necessariamente deverão ser mais longos, para compensar esse fato de que uma quantidade mínima de descarga de retorno tem uma duração mínima de um raio. É isso mesmo, né? Eu expliquei direitinho. Aqui, por exemplo, o númerozinho que vai em cima do quadradinho, ponto aí no gráfico, é o quantos raios foram analisados para chegar nesse valor mínimo, né? Não quer dizer que os 11 tiveram esse valor. Na verdade, são 11 raios, o menor deles teve esse valor. Aí depois 4 raios, o menor deles teve aquele valor ali. Então, 4 raios tiveram 8 strokes, 5 raios tiveram 9 strokes, 3 raios tiveram 10 strokes, e o menor valor dos 3 foi esse. Olha só como a coisa começa a ficar complicada a partir de 10 strokes. Você vai ter só 3, depois você tem mais 3, mais 1, que dá muito fora. Esse 1 aí é bizarro, dá um valor bem fora da linha. Está indo muito bem. Dá até vontade de jogar fora esse ponto ainda. Mas não pode. Então, quer dizer, esse raio ele teve vários strokes, 13 strokes num tempo muito curto, né? Uma exceção à regra aí que tem. Então, ele meio que quebra um pouco inclusive aquela correlação que está lá, ela quebra com esse ponto aí e com aquele outro lá em cima. Ela poderia ser muito maior se eu não pusesse, se eu fosse até o 12º, né? Aos raios que tem 12 strokes, por exemplo. Está tudo alinhadinho. A correlação seria bem legal. Mas não podia jogar fora. E outra coisa, com 14 strokes não teve nenhum, né? Número de strokes subsequentes, na verdade, né? Então, quando se fala, não é que teve 14 strokes, tem 14 strokes subsequentes. Então, tem primeiro mais 14. Porque essa duração só vale, eu só peguei a partir de raios múltiplos, né? Com 2, 3, 4. E, então, quer dizer, com os raios que você tem, Paula, que é muito mais do que 200 e pouco, daria para melhorar bastante isso aí. Tem um paper do Maurício que já dá uma melhorada, ou Saraiva, acho que é o Saraiva, já dá uma melhorada nisso aí. Dá para melhorar ainda mais para um número maior de strokes. Então, o que acontece? Existe um tempo, acho que você não colocou aí, não sei se vai estar no próximo slide, que é o tempo também do canal decair. Enquanto o canal está vivo, ele não vai criar um novo stroke. Enquanto o raio está ligado no Sol, ele não vai estar conectado, ele não vai ter corrente contínua ali e não vai ter outro stroke. Vai ser um stroke seguido por corrente contínua. Precisa parar essa corrente contínua para ter outro stroke. Então, você tem um tempo de corrente contínua que espicha a duração do raio, quer dizer, enquanto não parar essa corrente contínua, não consigo produzir outro stroke. Então é difícil você ter 10 strokes num tempo muito curto, porque algum deles pode ter corrente contínua, então vai alongar o raio. Eu tenho que esperar acabar a corrente contínua. Aí eu vou ter que esperar um tempo sem corrente contínua, o canal vai esfriar, e aí vem um outro Dart Leader para aquele canal, ou aquele canal que já foi defunto, que já morreu, ou abrindo um novo canal. Então, você precisa de um tempo para decair o canal e também dá a impressão de que lá em cima, dentro da nuvem, você tem um líder positivo que segue caminho, né? Negativo desce, positivo segue por dentro da nuvem. Esse positivo dentro da nuvem, ele vai propagando e vai capturando carga na ponta dos líderes. O positivo ele vai propagando dentro da nuvem e vai
dissociando, né, criando íons e roubando elétrons que vão descer pelo canal. Então, depende também da velocidade desses líderes lá dentro da nuvem e a capacidade deles de, vamos dizer assim, captarem carga, a formação de um Dart líder. Se eles chegarem no final da nuvem, por exemplo, ou se eles forem muito lentos, vai demorar demais para ter um novo stroke. Se demorar demais, o canal pode até sumir e ele ficar por dentro da nuvem mesmo, nem descer mais. Então, tem esses fatores, uma série de física aí interessante que tenta explicar, que a gente usava para tentar explicar por que tem que ter uma duração mínima. O raio você não consegue ter... E qual é o interesse disso? Por exemplo, você tem transformadores ou chaves que, quando tem um raio, ela desliga, mas ela vai ligar de novo, automaticamente, rapidamente. Se você tem outro stroke, você precisa estar preparado para o próximo stroke. E você tem uma duração mínima desses strokes acontecendo. Então, por exemplo, você não vai ter 10 strokes em 10 milissegundos, você não vai ter 10 strokes em 100 milissegundos. Sempre aí pelo gráfico, 10 strokes tem que durar pelo menos 600 milissegundos. Né? 600 milissegundos. Não vai conseguir produzir 10 strokes em menos de 600 milissegundos. O que dá um intervalo de 60 milissegundos, tá vendo? Entre strokes, que é mais ou menos o tempo que demora entre um stroke e outro, 60 milissegundos, 50 milissegundos. Então, são informações úteis também para a proteção. Beleza? Em frente. Tá, ok. Eu não lembro se eu coloquei aqui isso que você comentou do tempo mínimo para o canal decair, mas eu li e no seu paper mesmo, e é 100 milissegundos até o canal terminar de decair. Então, essa é a pergunta que você fez. Isso é um paper de Bom, Walsall-Human. Lá eles falam mais ou menos desse tempo. isso mesmo. Bom, número de pontos de contato no solo. Então, esse gráfico ele apresenta o número de raios em relação ao número de pontos de contato no solo. Então, aqui a gente tem a quantidade de raios e o número de contato no solo para este trabalho com 138 raios e para o trabalho de Rakov em 1994 com 76 raios. Então, como eu havia dito, a amostra deste trabalho é de 138 múltiplos, que produziram 235 pontos de contato, e resultou numa média de 1,7 ponto de contato no solo por raio. Ou seja, cada raio vai produzir cerca de 1,7 contatos. A amostra analisada por Rakov foi de 76 raios, e ele encontrou uma média de 1,67, muito semelhante à encontrada por Sabat et al. Para este trabalho, com a multiplicidade de 3,8 vista anteriormente e o número de contatos de 1,7, Sabat et al. Chegou à conclusão que, em média, 2,2 descargas atingem cada ponto de contato. Então, aqui nesse gráfico, a gente observa que cerca de 50 raios tiveram um ponto de contato no solo, cerca de 35 raios tiveram 2 pontos de contato no solo, 15 raios com 3 pontos e menos de 5 raios com 4 pontos de contato no solo, para esse trabalho. Uma coisa interessante, se voltar aí, quantas vezes, se o raio ele tem 3,8 strokes, cada um tem 3,8 strokes, vamos dizer 4 strokes, se ele tocar sempre o mesmo ponto, ele vai ter 4 pancadas no mesmo lugar, você vai tomar 4 descargas no mesmo lugar. Um transformador, uma pessoa, se fosse um ponto de contato só, na média, então todas as descargas caem sobre a mesma pessoa, sobre o mesmo transformador, sobre o mesmo equipamento. Como o raio
ele produz 2 pontos de contato, quer dizer, em média 2,2. Na hora que você divide 3,8 por 2,2, desculpa, 3,8 por 1,7 pontos de contato, você vai chegar na média de 2,2. É só dividir 3,8 por 1,7. É mais ou menos isso. Então, se o raio, em média, ele vai bater em 2 lugares no chão. Essa é a conclusão do trabalho. Ele vai atingir 2 pontos, né? Na verdade, 1,7. Vamos chamar arredondar Na para 2. verdade, ele vai atingir 2 vezes cada ponto. Cada ponto. Então, se arredondar, o raio tem 4 strokes, atinge 2 pontos, 2 vezes cada ponto. Entendeu? Então, então, a chance de eu ser atingido sozinho é muito pequena. Alguém vai dançar comigo, entendeu? E cada um vai tomar 2 pancadas. Essa é a conclusão da história. Se bater um raio aqui, vai bater em outro lugar também. Às vezes bate em 4 lugares ao mesmo tempo. Está lá no gráfico. Você pode bater em 4 lugares diferentes em 1 segundo. 4 pessoas morreram, né? Ou, no máximo, parece que o máximo que a gente conseguiu, acho que são 6 pontos. Um raio atingindo 6 pontos em menos de 1 segundo, né? Diferentes strokes. Beleza? Frente. Beleza. Obrigada. Paola, Oi. por que ficou 138 raios, se era 230 e pouco? Por que teve uma redução? Então, simplesmente no paper foi feita uma análise com essa quantidade de amostra de 138 raios. Eu acredito que deve ter sido algo múltiplo acima de uma quantidade de strokes. Por exemplo, a partir de dois subsequentes, ou seja, 3 strokes. Não sei direito se o Saba souber me responder, porque eu também não entendi muito Está bem. entre parênteses aí. A amostra de 138 múltiplos, né? São os múltiplos. Quer dizer, quem pode ter mais de um ponto de contato no solo? Os singles não pode. Os que são simples, que a gente chama singles ou simples, eles não podem ter mais de um ponto de contato, porque eles são simples. Então, dos 233, eu acho que você teve 47 simples. Tá? Isso mesmo. Então, tirando 200, então quantos múltiplos sobram? 170, 180, coisa assim, não é isso? Está lá no começo. Então, dos 180 múltiplos, eu acho que só deu para analisar 138. Exatamente. Ó, no paper fala, múltiplos, 70 flashes, exatamente. 70 raios mostraram diferentes ground strike points, né? Exatamente. Então, são 138 raios múltiplos, desses 70 tiveram, e aí ele vai falar, que você vai perdendo a amostra, né? Quando você vai separando, quando você vai diminuindo, assim, alguns estudos você não pode pegar todos os raios, porque às vezes você não está visualizando direito, se tocou em mais de um ponto ou não. Então, alguns aparecem dúvida, você corta eles, aí você fica com uma amostra menor. Eu acho que foi isso. Entendi. Bom, vamos em frente, então. Número de pontos de contato, número de descargas por canal. A figura 7 do paper, ela apresenta a porcentagem de novos canais no solo em relação à ordem da descarga. Então, foi feita uma comparação, novamente, com este trabalho e o de Rakov et al. A comparação foi do Brasil e da Flórida. Em 41% das segundas descargas, tá? Esse gráfico é um pouco difícil, eu tenho que pensar um pouquinho para explicar ele. Então, aqui são a ordem do stroke, o segundo stroke, terceiro, quarto, quinto e sexto, que não teve nenhum caso. Na ordem do stroke, 41% tiveram
esse segundo canal com uma nova terminação no solo. No terceiro stroke, apenas 27% tiveram uma terminação diferente da do segundo canal. No quarto stroke, apenas 12% tiveram um ponto de contato diferente do canal 3. E o quinto stroke, apenas 5% tiveram um novo ponto de contato, ou seja, depois de 4 vezes dele estar no mesmo canal, só 5% conseguiram formar uma nova descarga no quinto stroke. É isso mesmo, né? Acho que eu falei certo. Então, aqui estão esses números: 41% das segundas descargas ocorrem em um novo canal, 27% das terceiras descargas ocorrem em um canal diferente da descarga anterior, 12% apenas das quartas descargas de retorno ocorrem num canal diferente do anterior, e apenas 5% dessas descargas ocorrem em um novo canal diferente do anterior, nas quintas descargas. E dessas quintas descargas que ocorrem num canal diferente do anterior, foi uma amostra de 61 raios com 5 descargas de retorno, no mínimo, onde 3 ocorreram, 3 desses raios, a quinta descarga ocorreu no novo canal. É um pouco complicado de explicar, mas eu acho que é isso. É isso mesmo. Quando é muito difícil você criar um novo canal num stroke de ordem grande. O que é um stroke de ordem? Ordem do stroke é o número que você dá o número 1 para o primeiro stroke, 2 para o segundo, 3 para o terceiro, é o que está aí no eixo X, né? Você pega um stroke de ordem 5, é o quinto stroke do raio. Ele criar um novo canal é difícil, porque o que acontece? Como ele é o quinto, provavelmente mais de um já passou pelo mesmo canal anteriormente, né? Então, se o canal foi usado 2 vezes ou 3, aí você quase congela o canal. Todas as descargas que vêm depois seguem o mesmo canal. Então, o uso do canal é que determina a probabilidade do próximo seguir um canal diferente. Não é tanto tempo entre os strokes. A gente podia pensar, né? Teve um stroke, demorou muito tempo para ter o segundo. Então, esse segundo vai ser um novo. Não, não é pelo tempo, porque teve um stroke, ele só foi usado uma vez essa trajetória. Como ela só foi usada só uma vez, então, desculpa, a chance de ter, como o raio usou só uma vez, aquele caminho, a chance de o seguinte usar um novo caminho é alta. Está vendo que o segundo stroke, ele tem 40% deles, 41% deles vão criar um novo canal. Então, o primeiro stroke, ele não consegue fixar a trajetória, porque é uma vez só que foi usada a trajetória. O segundo, ele está louquinho para começar um novo canal. De 40% deles consegue. Agora, quando está no quinto, já teve 4 descargas lá antes dele, né? Então, dessas 4 descargas, provavelmente 2 ou 3 delas já fizeram, já usaram o canal 2 vezes aqui, 2 vezes ali. Então, a chance dele criar um novo canal, depois que os canal foi usado 2 vezes, é muito pequena. Tá? Aí só 3, né? Dos 61 raios com 5 descargas, fizeram um novo canal. Veja só, de 61 raios com 5 descargas, só 3 fizeram um novo canal. Beleza? Em frente. Uhum. E, professor, Pode falar. só para fechar o entendimento desse gráfico, se a gente teve um caso assim, a primeira descarga de retorno atingiu o ponto A, aí a segunda descarga, né? No caso, a primeira subsequente atingiu o ponto B. Certo. Ok, aí essa segunda descarga entraria nesse gráfico. Foi Sim. aí a stroke ordem 2 que produziu um Sim. novo ponto. Sim. Mas aí a segunda subsequente atingiu o mesmo ponto da primeira, que foi o ponto A. Também entra aí? Também entra aí. Ele tá. é um novo canal. A terceira é um novo canal.
Ok, obrigado. Porque ele voltou, ainda que ele voltou para um canal anterior, ele é um novo canal, ele saiu do anterior dele. Agora, Certo. tem uma parte do paper que vai abordar esse retorno ao canal anterior, que é meio estranho. Vai em frente. Eu acho que é o próximo já. Não, aqui a gente ainda continua falando do que você acabou de falar sobre as segundas descargas de retorno. Então, essas segundas descargas, elas formam, em sua maioria, um novo canal, como você havia explicado, porque esse primeiro canal ele ainda não está consolidado. E o que é um canal consolidado, né? O que é considerado? É um canal que é capaz de suportar a propagação do líder seguinte por toda a sua extensão até o solo. Então, se esse primeiro canal ele não está consolidado, se ele não consegue suportar, o próximo descarga de retorno ela vai formar um novo canal, que é o que acontece na maioria das vezes, 41% dos casos. Então, de 117 novos canais, 90%, ou 106, ocorreram após a primeira descarga de retorno. 8 deles, 6,8, ocorreram após 2 descargas de retorno do canal anterior. Apenas 2 ocorreram após a terceira descarga de retorno consecutiva no canal anterior. E só uma, ou seja, menos de 1%, formou um novo canal após 4 descargas consecutivas no canal anterior. Só para eu entender direito, por favor, no slide anterior, as porcentagens eram diferentes do que estava no gráfico. Eu não entendi bem de onde vieram. Tipo esse 90%, por exemplo. Vamos lá. Vamos voltar também, que estava bem extenso. Eu falei para o Saba, esse paper está bem extenso e é bastante coisa, então confunde bastante. Eu já estou confundindo se... É confuso. Eu me confundi muitas vezes com essas coisas também. Fica tranquilo. Tá, então diz... Vai falar. Quer falar? Você quer que eu fale? Não, pode falar. Tá. Então, 117 novos canais das amostras, 117 novos canais. Aí que tá. De onde saiu esses 117 novos canais? Você sabe me dizer? É Já assim, que ó, você é queria assim. explicar. Vamos lá. Então, vou explicar. Uma coisa é quantos por cento dos que foram segundo stroke seguiram o canal, quantos por cento do terceiro stroke seguiram o novo canal, quantos por cento do quarto stroke tiveram novos canais, e é o que está aí nesse gráfico. O que não está no gráfico é o seguinte: de todos os novos canais, que são 117, esses números variam porque, primeiro, você tem que pensar em conjuntos, subconjuntos e tal. Tudo. Às vezes, um subconjunto não é bom para fazer tal análise, a gente tira alguns raios que não estão bons para fazer aquela análise. Para outras análises, ele pode ser usado, para algumas análises não. Por exemplo, às vezes você tem um raio, você quer saber o número de strokes. Você não precisa saber se ele caiu numa posição nova ou não. Então, você usa aquele raio, mesmo que ele está meio difuso, você não dá para ver o canal, você sabe que ele tocou o solo. Então, ele teve 3 strokes, mas você não consegue dizer se ele tocou aqui ou aqui. Então, eu uso ele para o número de strokes, mas não vou usar ele para dizer quantos pontos de contato teve, certo? Por isso que o total de amostra varia conforme o estudo. Então, se eu pegar, nesse caso aqui, para fazer esse stroke order, esse gráfico, eu usei de 138. Desses 138, posso estar errado, mas eu não lembro, mas teve 117 novos canais. Então, se somar todos os novos canais que tiveram, ou no terceiro stroke, no sexto stroke, no terceiro, segundo stroke, isso conta o número de novos canais dá 117, tá? Dos 117, olha só que incrível, 106 aconteceram após a primeira descarga de retorno. Tá? No canal. Então, você tem, logo, quando você usa um canal, e você tem 17 novos canais, você usou esse canal aqui uma vez. Caiu o raio aqui. De todos os novos canais que aconteceram, 106, ou seja, 90% foram após um uso só de canal. Um uso. Quando você usa 2 vezes esse mesmo canal, 2 vezes,
só 8 conseguiram escapar desse canal. Eu não estou falando de stroke order. Eu estou falando de qualquer stroke que foi usado 2 vezes para escapar desse canal e criar um novo. Dos 117, só 8 conseguiram fazer isso. Se usar 3 vezes o mesmo canal, dos 117 novos canais, só 2 conseguiram escapar depois de usar 3 vezes o mesmo canal e criar uma nova descarga. E por final, apenas uma conseguiu formar um novo canal após 4 descargas no mesmo canal anterior. Deu para entender? Não importa Sim. o stroke order. Lá eu estava falando de stroke order. Agora eu estou falando de uso do canal. Lá eu estou falando quantos quartos strokes geraram novos canais, né? Aqui eu estou falando de todos os novos canais, quantos aconteceram depois de uma vez só de uso, depois de 2 vezes usado o canal, depois de 3 vezes usado o canal, depois de 4 vezes usado o canal. Depois de 5 vezes usado o mesmo canal, nenhuma conseguiu escapar. Então, se eu olho um raio e vejo 5 strokes no mesmo canal, eu posso dizer com certeza para você que a chance de criar um novo canal e matar outra pessoa vai ser 0. Entendeu? Então, se você olhar, você está olhando para o canal, você está na praia, oceano, né, de Carção. Aí você está lá, de repente você vê um raio na sua frente, você conta o número de strokes. 1, 2, 3, 4. Aí você pode ficar tranquilo que o quinto não vai cair na sua cabeça. Entendeu? Você pode ficar tranquilo. Só que não dá tempo nem para contar os strokes, nem tempo de fugir se tiver 3. Só. Mas nesse caso, no slide, acho que foi o slide anterior, estava escrito que, nesse caso aí de Stroke Order 5, esses 5% que criaram uma nova terminação foram três eventos. E aqui, ó, apenas 3 ocorreriam no novo canal. Sim. Aí, se você passar o slide de novo, Paula, por favor, já fala ali, e apenas um formou um novo canal após 4 descargas consecutivas. No mesmo canal. Pois é, então, essa nova porcentagem está se referindo apenas em descargas que ficaram todos num canal anterior? Porque, para mim, deveria bater esse caso, entendeu? Foi 3, mas aqui só está 1. Aí, nesse caso, eu confundi ainda. Então, aí você tem 4 consecutivas no mesmo canal anterior. Não sei se a primeira foi num outro canal ou não. Entendeu? Eu não estou dizendo que esses 4 consecutivos... Pode ser que a primeira foi num canal, aí você teve 4 no mesmo... 4 num canal, depois teve 4 consecutivas no mesmo canal, e depois a quinta, só uma conseguiu escapar. O fato que pode ser a ordem do stroke também, 7, 8, 9, 10, 5 para cima, né? 5 strokes para cima. Pode ser que você teve a quarta, quinta, sexta e a sétima, quarta, quinta, sexta e sétima, aconteceram no mesmo canal. A oitava escapou. Foi o único caso que escapou. Mas o que aconteceu antes eu não estou considerando. Eu considero quantas vezes o canal foi usado. Se ele foi usado 4 vezes, qual a chance de ter outro estudo, entendeu? Em relação àquele... Volta lá no outro, lá, no slide anterior. Aí você teve stroke ordem quinta, né? Só... Na quinta ordem, no stroke ordem 5, só 3 aconteceram no novo canal. Tá. Você pode ter a quarta descarga ter seguido um novo canal também. Pode ser que a terceira descarga desse raio também siga um novo canal. Mas é difícil que a quinta escolha um novo canal. É outro estudo, entendeu? Eu não estou contando, Entendi. Não estou contando quantas vezes o canal foi usado. Lá é quantas vezes o canal foi usado. Aqui, nesse gráfico, é sutil a diferença. Aqui
Quantos de quinta ordem fizeram um novo canal? Outra coisa. Lá, para mim, é É que eu quantas... apresentei a informação junto com o gráfico, acho que ficou um pouco confuso por causa disso. Aí caberia um novo gráfico, que eu acho que em outro paper tem um novo gráfico para essa nova informação aí. Não é, essa informação não se refere a esse gráfico. Entendi, perfeito. Tá? Mas demora um pouquinho para acostumar mesmo com isso. Por isso que eu fiz a Paula estudar esse negócio. Ela vai precisar fazer. Tem que entender bem. Beleza? Beleza. Então, vamos adiante. Num total de 138 raios, novamente, né, dos 138 múltiplos, apenas 6, ou 5%, tiveram uma segunda descarga de retorno no canal B, sendo que a terceira descarga retornou para o canal A, tá? Então, é da seguinte forma, a primeira descarga acontece no canal A1, a segunda descarga vai para o canal B, e a terceira descarga ela vai retornar para o canal A, nesse caso A2. Então, aqui tem uma tabela apresentando esses casos em que foram encontrados esse tipo de descarga, e foi calculado o tempo entre as descargas do A1 para o B, do B para o A2 e do A1 para o A2. Então, a média geométrica do tempo entre o A1 para o B foi de 57 milissegundos. Já do B para o A2, né, do segundo canal voltando para o primeiro, foi de apenas 24 milissegundos, menos que a metade desse primeiro aqui, desse primeiro intervalo. Por que, né, como que o Saba explica que acontece isso? Por que acontece isso? É que se esse segundo valor fosse maior que o primeiro, se esse segundo valor fosse maior, o primeiro canal ele já não seria condutor o suficiente para que uma nova descarga de retorno usasse ele. Do tempo médio, né, que a gente estava falando sobre o decaimento completo do canal, que é de 100 milissegundos. Então, se esse valor aqui fosse um pouco maior, essa outra descarga ela já não conseguiria voltar para o primeiro canal. É isso mesmo que eu expliquei? É isso mesmo. Se ele não voltar rapidinho para onde ele saiu, ele perde o caminho que ele usou antes. Eu estou usando o caminho A, aí eu vou para o caminho B. Se eu quiser voltar para A, eu tenho que ser rápido, senão eu não acho mais A. Por isso que a volta é sempre rapidinho. Ele pisa lá e depois volta rapidinho para onde ele tinha pisado antes, senão ele não acha o mesmo canal. Está vendo que dá metade, a média do tempo de retorno da metade do tempo de ida? Então, para ir, ele vai abrindo um novo canal, tempo normal aí, 60 milissegundos. Para voltar, ele geralmente dura bem menos, porque senão ele perde a descarga do canal anterior. É interessante. Só tem 6 casos nesse trabalho. Eu não sei se o Saraiva, tem que dar uma olhada se o Baralotti retornaram esse estudo aí, mas é um estudo interessante, porque ele envolve também a física. Eu acho, Paula, o seu doutorado, você tem que pegar, em vez de ficar apresentando gráfico só, que não vai rolar, você tem que aumentar a estatística daqueles casos que te permitam fazer considerações físicas sobre a descarga. Então, você vai ter que ler Human e Volshow, que fala sobre esse tempo de decaimento do canal, um pouco do plasma, que vai se esfriando, vai perdendo a produtividade. Isso é interessante. Você tem que ler o paper do Ferro sobre formação de novos canais, para entender a física desse negócio aí, que eu acho que é uma coisa que pode dar jogo, entendeu? Porque no seu doutorado não basta mostrar um monte de gráfico, esse aqui deu 50%, esse aqui deu 30%, é o que eu fiz aí nesse paper, na verdade, tentando puxar para alguma explicação. Então, sempre que eu apresentava um gráfico, eu tentava explicar alguma coisa, mas só de eu apresentar os gráficos, já o paper ia ser aceito, porque ninguém tinha feito isso. Então, já era uma coisa inédita. Agora, no seu caso,
não vai ser inédito. O que você vai ter que fazer é preencher os buracos que estão faltando mais raios. Por exemplo, aí só tem 6 casos. Quem sabe você consegue uns 30 casos, e aí você vai ter números bem mais confiáveis de retorno. E aí você pode, qual a ideia disso? Por que eu estou interessado, né, em saber quanto tempo o raio demora para retornar para onde ele saiu, né? Ele atingiu o Joãozinho, foi atingir lá o Pedrinho, e aí voltou e deu uma cacetada no Joãozinho, né? Porque ele volta rapidinho para bater no Joãozinho. Se ele demorar muito, ele perde o Joãozinho, entendeu? Deu para entender? Uhum. Então, quando só tem 6 casos aí, dá uma olhada se o Balarote fez mais casos, se o Saraiva fez mais casos. Eu acho que não. Em todo caso, talvez, dá uma olhada, não lembro agora. Mas é uma coisa que rende física, entendeu? Você pode estudar decaimento de canal, formação de novos canais. Acho que é uma área boa para o seu mestrado, seu doutorado. Tá bom? Certo. Uhum. E, professor, Fala. só uma curiosidade que deu vontade de perguntar. Nesse caso aí que atingiu o ponto A e aí depois de alguns milissegundos vai para um ponto B, é possível que tenha um líder que chame para esse ponto B ou o líder conectivo é só quando vem a primeira descarga de retorno? Ele só vai, o líder conectivo, ele só vai se formar meio milissegundo antes dele tocar o raio, tocar o solo. Então, geralmente é a 100 metros do solo que começa a aparecer líderes conectivos. Então, ele faz parte de um outro processo que não se importa com a iniciação do canal lá em cima. O que determina a formação do canal lá em cima, se eu vou para a direita, eu vou para a esquerda, se eu vou bater no Joãozinho, no Pedrinho, é a instabilidade e a condutividade do canal. Não o que vai acontecer só quando o canal já estiver bem definido e está descendo nos últimos 100 metros, lá, depois de andar 5, 6 quilômetros, nos últimos 100 metros, e vai definindo o solo quem que vai conectar. E aí o pessoal começa a se candidatar lá no prédio, sai um daqui do prédio, sai outro aqui do prédio, eu quero. Um deles pega, né? Mas é só assim, se você olhar os papers aí, a tese, mestrado da Paola, você vai ver quando é que começa a pulsar os para-raios, começa a aparecer, piscar os para-raios tentando conectar. Ixi, é lá, quando o raio já está uns 100 metros do chão. Ok. Beleza? Ivan, Taja, se quiser pode escrever aí, não precisa ficar quieto, não. Escreve no chat aí. Ivan também está quieto, mas ele vai quieto, né? Vamos Certo. lá. Fala. Não, tá tudo certo. Tá tudo certo contigo? Tá bom. Sim. Tá bem, tá tudo certo aí, Taja. Vamos lá. Então, em frente. Então, vamos lá. Bom, agora vamos falar um pouco de intervalos entre descargas. Então, aqui na figura 8 do paper, a Sabet et al. Apresenta o intervalo entre strokes em milissegundos para um determinado número de intervalos entre strokes. Ou seja, esse gráfico também aqui ele é bem complicado de entender. Mas o número de amostras é 608, ou seja, em 186 raios, 608 intervalos entre descargas foram calculados. Então, os intervalos entre 0 e 50 milissegundos, intervalos entre strokes entre 0 e 50 milissegundos, foram cerca de 80 encontrados. Então, 80 intervalos entre strokes estão entre 0 e 50 milissegundos. 50 a 100 milissegundos estão aqui a maior quantidade. Não. É bem difícil esse cara. Olha aí, o que está escrito aí? Bin size é 20 milissegundos. O que é esse bin Tá, size? ok. O que é esse bin size aí? Que é um histograma. Então, eu abro caixinhas de 20 milissegundos. Entre 0 e 100, você vai ver que tem 20 caixinhas. 5 colunas. 1, 2, 3, 4, 5. Aí vem mais 5 até de 100 a 200.
Então, eu abro de 0 a 20, eu vejo quantos caíram de 0 a 20. Caíram 10. Lá, esse é o primeiro, é 0 a 20. Caíram 10 intervalos. Agora, se eu for de 20 a 40, apareceram 80 e poucos intervalos. Olha lá. Onde aparece mais intervalos é de... Vamos lá. De 40 a... É de 40 a 60. 60. Apareceram quase 160 intervalos nesse. Então, a maioria dos intervalos está aí. A maioria do tempo entre strokes, eu achei quase 160 intervalos entre strokes que caíram entre 40 e 60 milissegundos. E assim eu vou. De 60 até... O BIM é a caixinha onde você vai fazer o seu histograma. Você faz várias caixinhas, pode fazer caixinha de 100 milissegundos, de 50, de 20. Então, aí eu fiz caixinha de 20 para ficar um gráfico mais bonito, né? Então, eu faço caixinhas menores, porque eu tenho bastante dados. Então, eu vou jogando, isso aqui deu 58, então ele vai para a caixinha de 40 a 60. Isso é assim que se faz um histograma. Esse raio aqui, o intervalo entre esse stroke e outro, deu 15 milissegundos. Que caixinha que ele vai? Na primeira caixinha, que é 0 a 20. Se eu tenho uma caixinha, se eu tenho um raio que teve 200 milissegundos de intervalo entre strokes, entre dois strokes, teve um intervalo de stroke é 200. Então, ele vai com a caixinha lá do 200, 180, provavelmente a 200, entendeu? E assim vai. Então, eu vou colocando o número de eventos, de intervalos, em cada caixinha e dá essa distribuição. Onde o máximo de intervalos aconteceu numa caixinha que vai de 40 a 60. Aí, eu faço a média aritmética, a média geométrica, posso fazer a mediana, e o que eu vejo ali já é que a curva não é normal, que não é uma distribuição normal, onde eu tenho uma distribuição simétrica em torno da média. Então, aquela forma de sino, né? A distribuição normal, o que você pega? Você põe vários no eixo X. Você faz a mesma coisa, põe caixinhas, aí você vai jogando os seus números nas caixinhas. Esse aqui é 15, cai na caixinha de 0 a 20. Esse aqui é 50, cai na caixinha de 40 a 60. Esse aqui é 171, cai na caixinha de 160 a 180. Eu vou jogando tudo nas caixinhas. Quando é uma distribuição normal, você vai ter um máximo valor coincide com a média de todos os valores, dá uma forma de um sino, assim. Você já deve ter visto a curva normal. Essa é uma curva, se você fazer uma análise, dá uma log normal. Essa curva, em vez de ter forma de sino, ela se inclina para um lado, né? Então, por isso que a média geométrica vai coincidir com a mediana, mas isso é um assunto para outra aula. Tá? Você tem que estudar um pouco de estatística para entender isso. Eu também recomendo muito que vocês estudem. Lembra que eu falei para vocês estudem estatística, porque toda vez que você precisar de fazer análise de muitos casos, você não pode fugir da desvio padrão, distribuição normal, etc. Tá? Vai em frente. Professor, Tá, ok. Oi, pode falar. a média geométrica, ela é um pouco mais confiável, porque normalmente quando o senhor fala intervalo entre strokes, o senhor usa 60. Aí eu olhei agora que a geométrica foi 60, mas a aritmética foi 83. Algum motivo especial para o senhor normalmente não usar a aritmética? Porque eu uso a média aritmética quando eu tenho uma curva normal. Quando eu tenho uma curva log normal, a média aritmética não faz muito sentido. Quem faz mais sentido é a geométrica. Ela vai coincidir com a mediana. A mediana, o que diz? A mediana, ela diz o seguinte, numa distribuição, a mediana diz assim, 50% das pessoas estão abaixo desse valor e 50% acima da mediana. Então, 50%, se a mediana dá 60, 50% está abaixo de 60, 50% está acima de 60, no intervalo entre strokes. Se pegar a altura das pessoas no Brasil, tem uma mediana, 50% está acima dessa mediana, 50% está abaixo dessa mediana. Numa curva normal, a mediana coincide com a média. Se fizer a média de todas as alturas do povo brasileiro,
você vai ver que vai dar uma curva normal e a mediana vai bater quase exatamente com a média. Tá? Numa distribuição log normal, e log normal é uma coisa que eu estudei um bocado de tempo, que eu fiquei muito curioso, qual a diferença de log normal e normal? Se você tirar o logaritmo do eixo x, aí você vai cair numa curva normal. Então, se eu fizer o logaritmo do intervalo entre Stokes, essa curva vira normal. Quer dizer que existe uma relação não de soma das probabilidades, mas de multiplicação. É complicado explicar isso agora, mas a média geométrica ela vai bater aí com a mediana. Inclusive, acho que tem no paper. Vocês pegaram o paper desse que está sendo apresentado? Não? Vocês têm esse paper, né? Sim. Vocês têm. Opa, muito bem. Então, se você pegar... quer ver? Ó? Cadê? Eu não apresento a média. Tem algum lugar que eu apresentar a média desses intervalos. Você disse que deu 83, né? Onde que está isso? Isso, a média aritmética está Ah, na tá figura, vai na 83. figura 8, intervalo. Não, está no parágrafo 30, né? Lá na seção 3.4. Lá eu falo que 61, agora não falei da mediana, não pus a mediana. Eita. A mediana ia dar, muito provavelmente, perto de 61 também. Tá bom. Era isso? Entendi, professor. Obrigado. Então, o intervalo mínimo encontrado foi de 2 milissegundos, o intervalo entre strokes mínimo encontrado de 2 milissegundos, e o máximo de 786 milissegundos, sendo que esse máximo ele ocorreu entre a descarga 2 e 3 de um raio, onde essa segunda descarga teve uma corrente contínua longa de 542 milissegundos, e por isso que esse intervalo foi o maior encontrado. Esse gráfico aqui é semelhante ao anterior, mas ele está sendo comparado com os casos de mesmo canal, nas linhas mais escuras, que são um número de 253 amostras, e que formaram um novo canal, que é um número de 101 amostras. Então, 253 intervalos, 101 intervalos. Então, a tabela apresenta a média geométrica e o desvio padrão semelhantes para ambos os casos no Brasil. Então, aqui, desculpa, gente, tá bastante confuso para mim. A tabela apresenta a média geométrica e o desvio padrão, certo? A média geométrica e o desvio padrão para os casos no Brasil. Então, para todos os strokes subsequentes, 608 intervalos. Para os subsequentes formados no mesmo canal, 253 intervalos e 101 para novos intervalos. Então, essa mais clara aqui, ela é para novos canais, e as mais escuras para canal que segue o anterior. Tá, então, você quer me explicar de novo? Não, é isso mesmo, está certinho. Então, você tem os novos canais, são 101 que seguiram novos canais, quer dizer, é o intervalo entre um stroke que seguiu um canal e o outro que seguiu um novo canal. Então, caiu em A, caiu em B, eu pego o tempo, são novos canais. Caiu em A, caiu em A, eu pego o tempo entre esses dois, sei. Caiu A e caiu em B, é o tempo novo canal. Então, entendeu? É o tempo, em vez eu separei os intervalos de strokes, em vez de jogar tudo junto num histograma só, como eu fiz anteriormente, eu dividi em dois grupos. Tá? Aqueles intervalos cujos o stroke seguiu um mesmo canal, e intervalos cujo stroke seguiu um novo canal. Aí separei. Então, deu 253 seguindo o mesmo, 101 seguindo o novo. Aí eu fui ver, será que o tempo para criar um novo canal é maior do que o que cria, o que vai pelo mesmo canal? Entendeu? Será que existe
para formar um novo canal, o tempo tem que ser maior? Eita, tá acabando. Então, para criar um novo canal, será que precisa de mais tempo? O Carracov tinha feito isso com a televisãozinha dele aqui com o campo elétrico, o Havok, como diz o Rakov fez isso e ele achou um tempo bem maior para criar um novo canal, tá vendo? Eram 270 intervalos, 232 canais, mesmo canal, 38 novos canais. Ele achou um tempo bem maior para criar um novo canal. Isso porque o rapazinho fez para poucos casos. Quando eu fiz para 101 casos, em vez de 38, tá vendo? Eu achei ele fez 38, deu 92. Eu fiz 101, fiz quase o triplo dele. E não deu muito maior, não. Foi de 60 para 68 o intervalo. Deu um pouquinho maior? Deu, mas não muito. A média geral dos strokes, do tempo entre strokes, 61. Se eu pegar só os que criaram o mesmo canal, 60. Se eu pegar os que criaram novos canais, 68. Você vai ver que aumentou um pouco, porque o que o Rakov achava, e a gente fez um paper com o Ferro sobre isso, é que não é o tempo que determina se vai ser criado um novo canal, não. Como poderia parecer quem olhasse só o resultado dele. Mas sim, quantas vezes foi usado o canal. Essa é a nossa grande contribuição aí, o do Ferro também, que ele faz o doutorado dele comigo, estudando novos canais. Ele chega à conclusão de que para você criar um novo canal, basta não usar muito o anterior, entendeu? Basta não... Se você não judiar do Joãozinho, você vai acertar o Pedrinho rapidinho, entendeu? Se você bater muitas vezes no Joãozinho, você não consegue matar outra pessoa. Ele não consegue sair daquele canal mais. Então, então, se eu pegar 101 novos canais, o tempo não dá muito maior, não. Dá um pouco maior. Porque, para alguns casos, você vai precisar de longo tempo. Quais casos você precisa de longo tempo para fazer novo canal? Quando ele foi usado 2, 3 vezes, para você sair desse canal, aí você precisa de um bom tempo para intervalo entre strokes para poder escapar daquele canal que já foi usado 2 ou 3 vezes. Mas se você fizer um novo canal logo depois da primeira stroke, você vai ver que o tempo é mais ou menos igual a qualquer intervalo entre strokes. É também um assunto bem interessante, tem muita física para você estudar aí. Tá, ok, obrigada. Pode ir a fundo nesses assuntos aí. Para ir a fundo nisso, recomendo você citar com você o paper do Saraiva, do Ballarotti e do Ferro. Vamos falar um pouco agora da corrente contínua, apresentada no paper. Então, essa figura 10, ela mostra a quantidade de descargas em relação à duração da corrente contínua. Então, aqui nós temos a quantidade de descargas e a duração dessa corrente contínua. Então, de 2 a 4 milissegundos, quantas descargas tiveram essa duração? De 4 a 6 e assim por diante. Essas são as de corrente contínua muito curta e curta. E 437 descargas tiveram corrente contínua entre curta e muito curta. Apenas 40 descargas tiveram corrente contínua longa, ou seja, de 40 milissegundos ou mais. Então, cerca de 11 descargas tiveram uma corrente contínua entre 40 e 80 milissegundos. Entre 80 e 120, cerca de 8 descargas. E entre 520 e 560, apenas uma descarga. A figura 11, ela mostra a porcentagem de corrente contínua em relação à ordem da descarga. Então, 50% de todas as descargas de retorno... Ah, tá, desculpa, gente. Aqui são algumas informações, tá? Para a gente conseguir entender esse gráfico. 50% de todas as descargas de retorno são seguidas por algum tipo de corrente contínua, independente da ordem de ocorrência dessa descarga. 35,6% das descargas de retorno são seguidas por corrente contínua curta ou longa. Não houve descarga de retorno da ordem 11 a 16.
Isso não corrente contínua. não tem a ver com o primeiro gráfico? Volta lá. Aí, interior. Esse daqui? Uhum. Eu acho que... essas primeiras informações? É. Sim, provavelmente. Aqui é contínua muito curta e curta, são 437, né? Tá vendo? Isso aqui é um histograma também, um histograma onde eu faço caixinha de 2 milissegundos, tá vendo? Abaixo de 40 eu fiz caixinha de 2 milissegundos. Acima de 40, eu não fiz muita caixinha, eu fiz caixinha de 40 de 40. Eu vou separar de 40 em 40 milissegundos, vou jogando quantos casos tem, né? Então, você tem de 437, você tem uns 40 que são corrente, quer dizer, e tudo isso só tem 40 acima de 40 milissegundos, né? Tá bom, vai em frente aí. Só um detalhe Isso. no anterior, para não explodir o gráfico, veja que está numa escala, o eixo Y, está uma escala base 2, ó, 1, 2, 4, 8, 16, 32, tá vendo? Eu dobro cada vez que eu subo. Uhum. Senão ia ficar um gráfico gigantesco. Você vê que aqui, os primeiros, entre 2 e 4 milissegundos, tem 250 casos, né? Ia ficar um gráfico impossível de fazer, que essa reta fica lá em cima e todos os outros números iam ficar lá embaixo, né? 4, 2, 1, não ia nem aparecer esses outros. Por isso que eu fiz o gráfico assim. É uma boa ideia. É Uhum. 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4, tá vendo? Dá 16, 2 elevado a 5 dá 32, então Uhum. beleza, podem Muito bom, imprimir. eu não tinha prestado atenção nisso. Obrigada. Então, não houve descarga de retorno da ordem 11 a 16 com corrente contínua longa. Então, esse gráfico aqui, agora a gente começa a entender. As linhas em preto escuro, elas são a corrente contínua muito curta, elas representam a corrente contínua muito curta na ordem do stroke. Essa mais cinza, ela representa a corrente contínua curta, e a em branco, a corrente contínua longa. Então, aqui na ordem do stroke, os primeiros strokes, eles são, em sua maioria, cerca de 40 e alguma coisa por cento, acompanhados de corrente contínua muito curta. Uma pequena porcentagem acompanhada de corrente contínua curta e quase nada, muito pouco por cento dos primeiros strokes são acompanhados de corrente contínua longa. Já os segundos strokes, também eles são, em sua maioria, acompanhados de corrente contínua muito curta, a mesma média dos primeiros strokes de curta, e um pouco maior a quantidade, a porcentagem de corrente contínua longa presente nos segundos strokes. E assim por diante, até que entre os strokes 11 a 16, a maioria deles, não há presença de corrente contínua longa nessas ordens de strokes. Eles são ou acompanhados de corrente contínua muito curta ou corrente contínua curta. Esse gráfico aí é chamado stacked plots, uma coisa assim. Você põe um em cima do outro, né? Então, o preto, cinza e branco. Se você quiser só olhar os longos, eu olho só as barrinhas brancas. Então, onde tem mais corrente contínua, parece que ou é no stroke 2 ou no stroke, corrente contínua longa, né? 8, né? Uhum. Entendeu? Onde é que tem mais short? Onde tem mais... desculpa, peraí, porcentagem, né? Porcentagem, estou falando porcentagem porque o eixo Y. Onde tem mais short é no 7. Depois... No 7 só tem short, né? só tem short. Muito, muito curta. Eu não sei por que não teve... O que acontece no 7º stroke, que não teve nenhuma corrente contínua longa? Olha só, no 8º teve um monte. Por que no 7º? Que número é esse
mágico que não apresenta corrente contínua longa, né? Quer dizer que sétimo stroke nunca é seguido por corrente contínua longa? Como é que eu respondo essa questão, Paulo? Uhum. É interessante também entender o porquê. E por É, que que o seguinte tem, né? Em o alguns seguinte tem um casos. monte de corrente contínua e o sétimo não tem. O sétimo stroke não tem. Isso provavelmente é problema estatístico, entendeu? Quer dizer que quando uma coisa não tem causa e acontece aleatoriamente, é assim, se eu jogar a moeda só da cara, que eu joguei poucas vezes, né? Entendeu? Eu Uhum. só deu coroa. Eu joguei a moeda, estou jogando aqui, só deu coroa. Ou é porque eu joguei poucas vezes. Então, se você jogou 3 vezes, deu coroa 3 vezes. Tudo bem. Se eu jogar 30, quero ver, vai dar só coroa. Se eu jogar 300, impossível só dar coroa, né? Então, o problema é estatístico. A estatística ela começa a ficar real quando você pega bastante dados. Então, por isso que a sua tese ela permite você estudar física das coisas, porque ela elimina problemas estatísticos. Se você começa a estudar esse gráfico, aí você fala, o stroke sétimo nunca tem corrente contínua longa. Mentira. Provavelmente só tem 31 casos, tá vendo? Porque esse número aí em cima é o número de Uhum. stroke. Eu só vi 31 strokes. Então, coincidiu que nenhum deles teve corrente contínua longa. Mas se você fizer para 300 strokes, de ordem 7, que é o que você pode fazer, porque você tem bastante dado, você vai ver que vai aparecer corrente contínua longa aí. Muito provavelmente. Tá. Então, se eu jogo uma moeda, de novo, se eu jogo uma moeda e só dá coroa, é porque eu joguei poucas vezes, então tem uma estatística falha, ou porque a moeda é viciada, ela tem um peso do lado da cara que sempre ela cai com a coroa para cima, né? Uhum. Ou porque os dois lados são coroa, então você não pode jogar 1000 vezes, você vai dar coroa, entendeu? Então, aí você vai para a parte. Se você tem um número suficiente de vezes, você tem uma amostra suficiente, você começa a analisar o porquê. Se você não tem amostra suficiente, você vai dizer, é um problema estatístico, não dá para dizer nada porque eu tenho poucos dados. Entendeu? Entendi. Você chega lá na Alemanha e se encontra no elevador 3 negão. Aí você fala, aqui na Alemanha só tem crioulo. Não, é que foram as 3 primeiras pessoas que você viu, né? Entendeu? Você não conseguiu amostrar a população. Entendeu? Sim. Então, E é isso que vai levar ao próximo comentário ali das primeiras descargas de retorno que a gente estava conversando na semana passada, lembra? sim, senhora. Então, aqui é uma curiosidade que a gente estava conversando na semana passada, das primeiras descargas de retorno, tanto as simples quanto as em raios múltiplos, tratando de corrente contínua curta. Só 12 descargas de retorno das primeiras, né, de ordem 1, foram seguidas de corrente contínua curta. 8 em raios múltiplos e 4 em raios com uma única descarga de retorno. Já as primeiras descargas acompanhadas de corrente contínua longa, apenas foi observado um caso de 187 múltiplos e 4 em 47 simples. Então, a Cláudia já fez, né, uma porcentagem para raios simples, onde apenas 14% dos raios simples eles acompanham corrente contínua longa nessa descarga, nessa única descarga. E ela ainda não calculou a porcentagem de raios múltiplos que tem corrente contínua longa na primeira descarga, que é muito difícil, é muito mais raro acontecer isso, e a gente ainda não sabe o porquê, né? Que a gente estava comentando. Por algum motivo, a primeira descarga só vai ter corrente contínua longa se ela for simples, se ela encerrar o raio. Se for ter outro stroke, ele praticamente nunca vai ter corrente contínua longa no primeiro, se é um raio múltiplo. Então, você divide em 2 grupos, os raios que têm várias descargas e os raios que estão sem uma descarga. Esses são singles ou simples, raio simples ou raio múltiplo. Pega os raios múltiplos, ter corrente contínua longa na primeira descarga é quase impossível, por algum motivo, eu não sei por quê.
Então, é um estudo interessante também, que eu estou falando para a Paula. Esse do novo canal, do retorno ao canal inicial, são raios que são questões que não estão resolvidas, que precisam de uma amostra grande, e, portanto, você tendo uma amostra grande, você pode fazer física, porque só ficar fazendo gráfico não dá tese de doutorado, você tem que explicar o que está acontecendo. Então, eu recomendo você pegar esses casos que tem uma questão interessante por trás, mas que não há estatística suficiente, entendeu? Então, por exemplo, aí, como é que o raio ele não tem corrente contínua na primeira descarga de retorno, como que se ele soubesse que vai ter outras descargas. Então, como eu vou ter outras descargas, vou ser um múltiplo, então eu não vou gastar corrente contínua longa aqui no primeiro, eu vou esperar. Mas como é que ele sabe que vai ter várias descargas? Como é que um raio que acontece uma vez sabe que vai acontecer outras vezes? Entendeu? Não dá para saber, não dá para prever. Então, por que tem poucas correntes contínuas longas nos primeiros descargas de retorno? Dos múltiplos, né? No caso aí, só um dos 187 múltiplos teve corrente contínua longa. Em frente. Bom, então, continuando. Em resumo do trabalho, então aqui vamos fazer um resumão de todos os dados que a gente viu na apresentação. 233 raios descendentes negativos foram tratados, 890 descargas no total, e com uma multiplicidade, portanto, de 3,8 descargas por raio. Numa amostra menor de 138 raios múltiplos, que produziram 235 diferentes pontos de contato, que resultou numa média de 1,7 pontos de contato por raio. Com esses dois valores, a média de descarga por ponto de contato é 2,2. Uma amostra de 186 raios, sendo encontrados 608 intervalos entre descargas, com uma média geométrica de 61 milissegundos de intervalo entre descargas. Os intervalos entre as descargas que formam um novo canal tendem a ser um pouco maiores se comparados às descargas de retorno que seguem o mesmo canal. 50% das descargas são seguidas por algum tipo de corrente contínua, seja curta, longa ou muito curta. 41% dos novos pontos de contato no solo são iniciados na segunda descarga de retorno, e 91% dos casos, a segunda descarga forma um novo ponto de contato no solo. 91% de todos os casos com múltiplos, a segunda descarga forma um novo ponto de contato no solo. E é basicamente isso que o paper trata, e eu espero ter sido clara no que eu entendi do paper. Ótimo. É um paper, tem várias coisas e várias nuances também nas análises, que é interessante.